O sistema econômico da China está entrando em colapso. O país enfrenta um caos crítico, agravado pelo impacto das tarifas comerciais, protestos contra o desemprego, queda nas exportações para os Estados Unidos e desaceleração do crescimento econômico. Apesar de estarmos apenas na metade do ano, a economia chinesa já dá sinais de colapso em vários níveis. Muitas empresas exportadoras estão fechando ou cortando drasticamente suas operações. Em algumas zonas industriais onde as linhas de produção funcionavam sem parar, os donos agora estão suspendendo as atividades por falta de pedidos, mandando que as guerras comerciais e tarifas dos Estados Unidos estão pressionando a indústria. As exportações caíram cerca de 15% em dólares no primeiro trimestre e as destinadas a OS Estados Unidos despencaram 25%. Como resultado, fábricas estão atrasando salários e paralisando atividades. A utilização da capacidade industrial caiu ao menor nível em 3 anos e muitas empresas declararam férias coletivas ou falência, o que afeta severamente o mercado de trabalho local. Relatórios de organizações como o FMI reduziram a projeção de crescimento chinês para entre 3,5% e 3,7%, uma mudança drástica para um país que já teve crescimento de 2 dígitos. Outro dado preocupante é a queda das margens de lucro dos maiores bancos do país, como ICBC, CCB, Banco da China, ABC e BOCOM, que hoje variam entre 1,7% e 2,1% contra mais de 2,5% nos anos anteriores. Os bancos enfrentam dificuldades para cobrar dívidas, atrasos no pagamento de hipotecas e alta inadimplência, especialmente em pequenos empréstimos. Instituições financeiras regionais e bancos rurais estão sofrendo com calotes que vêm desde 2024 e, em algumas áreas, falências e protestos se espalham, afetando milhões de depositantes. Muitos desses bancos prometeram altos retornos para financiar projetos de risco e exportações, mas agora estão sem conseguir reaver os valores. O governo tenta manter o sistema funcionando, mas os sinais são claros. A crise é profunda. Em abril, relatórios alertaram que um resgate em larga escala dos bancos chineses poderia aumentar a dívida pública em mais 4 a 5% do PIB. No mesmo mês, o Conselho de Estado da China destacou uma estagnação crescente nos setores de exportação e construção civil. O governo chegou a anunciar incentivos ao setor imobiliário, como o aumento dos limites de empréstimos para governos locais, mas especialistas temem que essas medidas apenas adiem a crise. A dívida dos governos locais já ultrapassava 10 trilhões de dólares até o fim de 2024, grande parte usada em obras de infraestrutura e projetos imobiliários. Esses investimentos dependiam da venda de imóveis para se sustentar, mas os dados de abril de 2025 mostram queda entre 20% e 25% nas vendas, até mesmo nas grandes cidades. Os preços dos imóveis também caíram, e a procura por moradias em áreas rurais despencou ainda mais. Além disso, a aprovação de hipotecas está estagnada e os boicotes a financiamentos habitacionais se espalham, elevando a percepção de risco dos bancos. Os principais pilares do setor imobiliário. Segundo a administração aduaneira da China, no primeiro trimestre deste ano, as exportações têxteis para os Estados Unidos caíram 28%, as de componentes eletrônicos 32% e as de peças de máquinas 25%. A participação dos Estados Unidos nas exportações totais da China caiu de quase 20% em 2017 para cerca de 14% atualmente. Essa queda não é só proporcional, representa também uma perda significativa de valor para mercados estratégicos. Além disso, outras regiões importantes estão diversificando suas fontes de fornecimento para fora da China. A União Europeia impôs restrições à tecnologia avançada, criou impostos de carbono e estabeleceu cotas que dificultam a atuação de fabricantes chineses no mercado europeu.
Com o enfraquecimento das exportações, o setor industrial chinês desacelera. Alguns relatórios apontam que entre 180 mil e 250 mil fábricas podem suspender ou encerrar suas atividades até junho de 2025. Desde abril, os impactos sociais começaram a aparecer com mais força. Milhares de trabalhadores em centros exportadores como Guangdong e Jiangsu foram às ruas após ficarem sem salário. Muitos empresários do setor de montagem eletromecânica desapareceram ou declararam falência. O setor de logística também sente os efeitos. Apesar da queda nas tarifas de frete, os contêineres seguem vazios pela falta de pedidos. A Federação Chinesa de Logística e Compras informou que o índice PMI de abril caiu para 49,1, o menor nível em 16 meses, e qualquer número abaixo de 50 indica retração. O relatório também aponta que 60% dos protestos trabalhistas estão ligados a atrasos salariais, o que tem paralisado a produção em diversas regiões. Embora o governo tente esconder esses protestos da mídia, imagens vazadas mostram a gravidade da situação. O principal fator por trás da crise nas exportações são as tarifas comerciais. A onda de tarifas iniciada por Donald Trump continuou até o fim de 2024 e início de 2025, chegando a 145% em algumas categorias. Isso reduziu drasticamente as margens de lucro. Um exportador têxtil em Guangdong, por exemplo, afirmou que, com tarifas tão altas, vender para os Estados Unidos passou a gerar prejuízo. Além das tarifas, o embargo dos Estados Unidos à tecnologia de ponta, especialmente chips e componentes eletrônicos, aumentou ainda mais a pressão sobre os exportadores chineses. Diante desse cenário, mandos sonham com empregos qualificados, mas as fábricas estão fechando, o mercado de trabalho encolheu e até as instituições estatais estão contratando menos. Em meio a isso, cresce o movimento Tangping, jovens que preferem se afastar do trabalho e do consumo como forma de rejeitar o sistema. Essa rebelião silenciosa contrasta com o ideal de disciplina e esforço coletivo promovido pelo Partido Comunista. O governo pede otimismo, mas a realidade econômica empurra muitos para o desânimo ou o protesto. O sistema financeiro também está em alerta. A possível falência de bancos rurais preocupa milhões de chineses. Um escândalo com 4 bancos na província de Henan resultou na perda de 6 bilhões de dólares em depósitos, sem que os clientes pudessem sacar seu dinheiro ou recebessem explicações. Muitos viajaram longas distâncias para protestar, mas foram recebidos por policiais nas portas dos bancos. As redes sociais mostraram a indignação. Onde está o Banco Central? Onde está a proteção ao meu depósito? Especialistas afirmam que há mais de 4 mil bancos rurais em risco, com ativos frágeis e balanços comprometidos. A situação piora com os boicotes a hipotecas e o calote de incorporadoras. Sem uma ação emergencial, uma onda de falências pode ocorrer. Por outro lado, um resgate massivo poderia criar bancos zumbis, aumentar ainda mais a dívida pública e desvalorizar o yuan, que já está próximo do menor valor em 3 anos nos mercados internacionais. Agora, com a queda nas exportações e foco no mercado doméstico, os preços ao produtor começaram a cair. Segundo o Banco Popular da China, o índice de preços ao produtor, PPI, ficou negativo nos primeiros meses de 2025, com quedas de 1,2% em março e 1,5% em abril. Alguns setores já estão vendendo abaixo do custo. Grandes empresas têxteis afirmam: estamos liquidando estoques antigos com descontos, mas ninguém está comprando. Mesmo com preços menores, a demanda segue fraca. Essa pressão deflacionária pode levar a uma estagnação, reduzindo ainda mais os lucros das empresas. O governo está preocupado. Se a deflação se aprofundar, as receitas das empresas caem e aumenta o risco de calotes no sistema financeiro. As exportações continuam limitadas por tarifas em mercados como os Estados Unidos e a demanda interna é insuficiente. Cortar preços parece uma saída imediata, mas no longo prazo
Isso pode alimentar um ciclo de deflação difícil de reverter. Apesar da flexibilização das restrições da pandemia, o consumo ainda não voltou ao normal. A população está poupando mais e o medo do desemprego está desestimulando os gastos, o que apenas reforça a fraqueza do mercado interno.